Olá, pessoal. Meu nome é Helder Gomes Barbosa e a gente chega na quarta aula dessa oficina cultural de edição de documentário. Essa oficina ela é apresentada pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A gente, na primeira aula, viu uma introdução sobre a teoria da montagem. Depois, a gente estudou os diferentes tipos de documentário, tentando traçar um paralelo histórico à produção desses diferentes tipos. E, na terceira aula, a gente fez o estudo de caso de alguns exemplos que eu acho importante para entender a linguagem documental no tocante à montagem. Apresentei também o meu filme Num Piscar de Olhos, em que eu pude compartilhar algumas das questões da montagem que eu encarei quando estava editando o Num Piscar de Olhos. Bom, nessa quarta aula, a gente vai entrar num assunto que, para mim, é primordial quando o assunto é montagem no documentário, que é o processo de organização do material filmado. E por que esse assunto é primordial? Porque com a digitalização das câmeras e com a popularização de cartões de memória que hoje conseguem armazenar muitos arquivos de vídeo, a gente hoje chegou a um estágio em que as filmagens de um documentário acabam tendo muito material. E além dessa questão tecnológica, também tem a questão da filmagem em documentário, porque na ficção a gente já tem um roteiro pré-estabelecido de filmagem, inclusive tudo decupado, qual plano será feito, qual tipo de abordagem será feita em relação ao personagem e ao espaço, e no documentário não. É claro que há um planejamento antes da filmagem, um esboço de um roteiro, mas como no documentário a gente lida com situações que estão fora do controle, como na ficção, né? Na ficção a gente já tem a luz também ali ajeitada e tal. E no documentário, ainda mais dependendo do estilo do documentário, né? A gente está gravando numa situação em que a gente não tem controle. E por isso acaba tendo que gravar mais, né? Acaba gerando mais material, o que transforma na ação do montador em organizar esse material uma ação primordial no processo de criação da montagem. A gente chama esse material todo produzido numa filmagem de material bruto, né? E esse material bruto, ele tem várias características que a gente precisa entender nesse processo de organização. Primeiro, que no documentário, muito frequentemente, se usam diferentes câmeras para filmar, principalmente em séries documentais para TV. A gente normalmente tem a câmera principal, tem câmeras auxiliares, e aí, no exemplo dessas séries documentais para TV, GoPro, drones, entra aí também imagens de arquivo. Então, a gente, na organização desse material bruto, a gente tem que organizar muito bem essas câmeras também, né? Saber separá-las, saber colocá-las em bins, que é no Premiere, né? Aqui nessa aula a gente está entrando em aspectos mais práticos da edição do que nas três primeiras aulas. E aqui, inclusive, tem uma foto, uma captura de tela, né? De uma dessas organizações de bins que eu faço quando eu vou editar. A gente também tem que trabalhar com pastas que façam a gente, de maneira muito rápida, encontrar o material que a gente quer. Então, dividir em câmeras, dividir os efeitos sonoros, dividir as músicas que a gente vai utilizar, todas bem divididinhas nessas bins, que são essas pastinhas. Depois do processo de organização desse material, e cabe aqui ressaltar que dependendo da forma como você filmou, de como você vai editar, muito provavelmente também você vai ter que converter esse material. Então, é um processo também anterior ao processo de montagem. Eu não vou entrar aqui em detalhes nesse papel de conversão, nesse processo de conversão,
Mas hoje o que mais se faz, né, em conversão, não só no documentário, mas também em outras formas de produção de vídeo, é a conversão de arquivos nativos, né, os que vêm da câmera, em proxies. Proxies são versões em baixa resolução desse arquivo nativo da câmera. E aí, por exemplo, se você gravou em resolução 4K, que gera um tipo de arquivo muito pesado, né? Você provavelmente terá que convertê-lo para um formato menor, que aí, nesse caso, seria o proxy. E aí, eu, por exemplo, eu utilizo majoritariamente para editar o Premiere. E o Premiere, ele tem o Media Encoder, né? Como também um parceiro de trabalho. Então, eu uso o Premiere vinculado ao Media Encoder para converter as minhas mídias em proxy. E aí, com a mídia convertida, você tem muito mais facilidade em rodar pelo material, mesmo se o seu computador não tem uma configuração tão boa para editar vídeo. Então, esse é um processo primordial dentro da edição. Outro processo que também é muito necessário quando a gente fala de documentário é o sync, né? O famoso a sincronia entre o vídeo e o áudio. Por quê? Porque muitas vezes o áudio não é captado diretamente na câmera. A gente tem algumas produções que fazem isso, né? Que já conectam o áudio direto na câmera, o lapela e também o microfone direcional. Mas em muitos outros casos, o áudio é captado por um outro dispositivo, normalmente o Tascam, né, que a gente chama, que é um aparelho de áudio que aí você pode também conectar diferentes entradas, a lapela, o direcional, enfim, e aí era um arquivo diferente do vídeo. Ou seja, o vídeo ele tem, na verdade, um, um áudio, né, a câmera sem microfone, e aí esse áudio normalmente é ruim, e você tem o áudio separado, que aí sim é de um dispositivo que capta com qualidade o áudio. E aí, antes de você começar a edição, normalmente você tem que sincronizar esse vídeo que tem o áudio ruim com o áudio que foi capturado por esse Tascam. Esse é um processo normalmente muito trabalhoso, né? E normalmente também desempenhado por assistentes de edição dentro desse processo de montagem. Inclusive, toda essa parte de organização que eu estou falando é muito da alçada, né? Do assistente de edição. Mas, enfim, em outros processos, em outras condições de trabalho, a gente não tem a figura do assistente de edição. Então, acabar que o montador também vai fazer esse processo. E aí, é super necessário fazer esse sync e tentar fazer de uma maneira mais automática possível, né? Por isso que eu coloquei aqui o Pluralwise, que se vocês não conhecem, é um programa ajustado para isso, né? Ele foi feito para isso, para sincronizar áudio e vídeo, e que ele é muito simples, né? Você joga ali no programa a sequência que você quer sincronizar com o vídeo e com esse outro áudio, e ele já entrega para você uma sequência sincronizada. Basta você abrir essa sequência já no Premiere. Então, assim, e aqui eu coloquei a organização em pasta que eu já mencionei antes, né? Que é colocar muito bem cada câmera, cada áudio, cada dia de filmagem, isso é importantíssimo na hora de achar, e eu vou entrar melhor nesse assunto daqui a pouco, porque você colocando o dia da filmagem, o cartão da filmagem, você consegue mapear depois muito facilmente esse cartão, enfim, e esse dia de filmagem. Bom, feita essa organização, a gente começa um outro processo, que é um processo importantíssimo também para a montagem, que é a chamada decupagem, né? O tipo de decupagem que eu vou passar para vocês aqui agora é um tipo de decupagem muito pessoal. Eu acredito que cada montador desenvolve uma diferente forma, diferentes maneiras de decupar as imagens captadas pelo diretor, pelo diretor de fotografia. Por quê? Porque existem várias maneiras de fazer e não existe uma certa e nenhuma errada. Existe aquela que melhor se adapta a você.
E aqui o que eu estou passando para vocês é o que melhor se adaptou a mim. Eu já recebi dúvidas de pessoas que estão começando, né, na edição do documentário e me perguntavam como você faz? Porque desenvolver esse processo é realmente uma coisa complexa, porque é muito material, como eu disse anteriormente. E saber procurar dentro desse material é primordial na hora da montagem. Então, eu vou passar para vocês a forma como eu decupo e que para mim funciona super bem. Assim, eu já vi outras formas, pessoas falando de outras formas de decupagem, e eu não trocaria pela minha. Vamos lá. Existem dois tipos de decupagem, né, no documentário. Existe a decupagem das entrevistas e existe a decupagem das imagens de cobertura. É claro que eu estou falando de um tipo de documentário bem específico, que é o tipo de documentário que normalmente a gente trabalha também em séries documentais, né? Que há entrevistas com alguns personagens, mas ao mesmo tempo há imagens desses personagens desempenhando funções, que a gente chama de imagens de cobertura, há também imagens observacionais desse personagem. Então, tudo aquilo que a gente falou nas últimas aulas serve sempre para a prática, né? Aquelas das 3 primeiras aulas serve sempre para a gente saber mapear melhor essas imagens também na prática. A teoria, ela conversa diretamente com a prática. Então, essa decupagem das imagens de cobertura, eu faço da seguinte forma. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Esse exemplo é uma decupagem de um curta-metragem documental que eu editei no ano passado para a produtora Coro de Rato e com o NEEPS, que é um núcleo de estudos que trabalha dentro da Fiocruz. E esse curta documental era sobre uma visita do NEEPS a uma comunidade indígena Munduruku, no Médio Tapajós, que sofre com a mineração ilegal em suas terras. É um documentário um pouco mais tradicional e tinha entrevistas com os mundurucus falando sobre esse processo e tinha também entrevistas com os próprios membros do NEEPS também sobre esse diálogo que havia entre o NEEPS e a comunidade munduruku. E, ao mesmo tempo, a gente tinha muitas imagens da das aldeias, Munduruku, do rio Tapajós, que tem um papel central nessa questão, de assembleias ali dentro das comunidades Mundurucus, imagens das pessoas, dos indígenas, trabalhando, se locomovendo pelas aldeias, crianças brincando, animais, enfim. A gente tinha muita imagem para tentar fazer um relato ali também imagético sobre a vida dessa comunidade frente a esse risco que é a mineração. Era importante decupar as entrevistas, claro, porque a gente tinha várias entrevistas e sabia o que eles estavam falando, mas também decupar essas imagens de cobertura. E por que decupá-las era importante? Para eu saber o que eu tinha como imagem, né? Então, eu vou falar como foi meu processo, né? Eu fui vendo, a gente era dividido entre ida 1 e ida 2 a essa comunidade Munduruku. E dentro da ida 1 tinham 4 dias e dentro da ida 2 tinham mais 4 dias. Sendo que dentro de cada dia haviam diferentes cards, card 1, card 2, que era o card das filmagens. O que eu fiz? Eu fui olhando cronologicamente, e aqui está aqui o exemplo na figura, que são os primeiros que eu coloquei dentro desse relatório, né? Fui olhando cronologicamente e, por exemplo, vi que no dia 1, card 1, eram drones da vila e de um estádio de futebol que tinha ali perto. No card 2, nos clipes 1 e 2, era uma menina usando um celular. Nos clipes de 3 a 7, era de imagens de rio e pessoas no rio. Então, com essa marcação, primeiro, eu conseguia saber onde estavam essas imagens. Então, por exemplo, no escrito, né? Então, por exemplo, quando eu estava montando e precisava de uma imagem de rio, eu ia aí e sabia onde tinha uma imagem de rio, por exemplo, no card 2 do clipe 3 ao 7. E mais do que isso, eu sabia também
através do Ctrl F que eu posso usar. E essa é a diferença, que muita gente não gosta ou não usa, né? Arquivos de texto. Isso é um arquivo de texto do Word mesmo. E pela facilidade, né, de fazer um Ctrl F ali, dá uma Command F se você estiver no Mac, dá uma busca na palavra que você precisa e facilmente você acha, né? Inclusive, uma ali das imagens da menina usando o celular está grifada, porque num segundo momento, quando eu precisava fazer um segundo corte, eu fui ver quais dessas imagens que eu ainda não tinha usado. Então, eu não precisava mais olhar todo o arquivo de texto com todas as imagens para saber onde que eu ia buscar tal imagem. Não, eu já marcava com sublinhado qual que eu ainda não tinha usado no corte. Então, eu já olhava direto nas sublinhadas e falava, olha só, menino usando o celular, casar bem com o que eu estou falando ali. Então, já colocava esse novo plano nesse segundo corte, as modificações que eles sugeriram. Ao mesmo tempo em que eu faço isso no Word, eu também marco nos próprios clipes lá no Premiere. E eu faço isso com os labels. Porque, por exemplo, essas imagens de rio e pessoas no rio. A gente tem do clipe 3 ao clipe 7. Eu assisti todos esses clipes. Então, lá no Premiere, que normalmente está com a label padrão, né? Cada clipe, aquela label Caribe, eu, quando achava um clipe bom, ou seja, um bonito, ou que tinha um significado, que eu acho que me ajudaria a construir alguma forma de narrativa, alguma narrativa imagética, eu marco com uma outra cor, que normalmente eu uso rosa, que marca bem, ele fica bem destacado em relação aos outros. E quando eu achava melhor ainda o plano, e aí é no melhor no sentido, esse eu tenho que usar, esse tem que estar no filme, pelo menos o primeiro corte, esse tem que estar. Eu marcava com uma outra cor também, com um amarelo, que também destaca. Então, quando eu ia montar e via, tem imagem de Rio do 3 ao 7, no Premiere eu já sabia que o clipe 4 era um clipe que na primeira olhada eu tinha achado ele ótimo. Então eu já vou nesse 4 e, pô, realmente é o que eu preciso. Não é o que eu preciso? De repente no 3, que está verde, naquele momento não me chamou atenção, mas agora me chama porque ele me diz algo que antes não estava dizendo, né? Através da forma como eu montei o corte até aqui. Então, eu trabalho com essas duas vertentes ao mesmo tempo, texto e Premiere, e eu considero que isso ajuda muito, porque também, se o diretor sente que está faltando algumas imagens, né, que falta algo ainda para a construção daquela narrativa, e de repente, tem imagem daquilo, tem imagem daquilo, uma boa coisa também é passar essa decupagem de imagem para o diretor. E ele olhar o que aconteceu de fato no processo desse filme, né? Nesse filme, um dos diretores, eram dois diretores, ele falou, pô, acho que estou sentindo falta de tal imagem. Tal. Eu falei, eu tenho a decupagem. Passei para ele e ele já viu, realmente, esse plano parece ser interessante para isso, esse parece ser interessante para aquilo. E aí fui ver enfim, encaixei esses novos planos também com essa percepção que o diretor tem das imagens, né? Então, eu acho que é um processo bem interessante de fazer isso por escrito, essas decupagens. E aí a gente vem para o segundo assunto aqui, né, que eu falei que é a decupagem das imagens de cobertura, e também a decupagem das entrevistas. Como eu faço a decupagem das entrevistas? De novo, eu uso as duas interfaces, vamos dizer assim, né? O arquivo de texto e o próprio Premiere. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, aqui nesse caso está aqui, nesse slide, entrevista 4. Esse entrevista 4 era de um desses indígenas Munduruku que falava sobre que aquela comunidade tinha em relação à mineração, em relação a outros assuntos também. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa entrevista, criei uma sequência para ela, e aqui está 4, porque a gente ainda não tinha pego direitinho o nome de cada um deles, então por isso que está só entrevista 4. Quando eu tenho o nome de todos, eu já coloco entrevista, Jairo, entrevista, enfim, o nome da pessoa. Mas aqui eu criei uma sequência, entrevista 4, puxei o bruto dessa entrevista para a timeline,
que é o vídeo e o áudio. Sinquei esse vídeo e esse áudio, como eu disse anteriormente, né? Que a gente tem que fazer antes desse processo. E aí eu tinha tanto o vídeo quanto o áudio de qualidade. Pronto. Essa sequência, se eu não me lembro, essa entrevista tinha 1 hora e 8 minutos. Tá aí na sequência 1 hora e 8 minutos. Eu abro um arquivo de texto, coloco lá entrevista 4 e vou escutando, dou um play no Premiere. A cada coisa que me chama atenção, por exemplo, aqui, vamos usar o exemplo como está aqui nessa imagem aqui do slide. Timecode 39:57. Falou uma coisa interessante. Aí eu coloco lá na decupagem TC 39:57. O 14 são os frames, não é necessário. 39 minutos e 57 segundos. Entrevistado fala que se não parar a mineração, é muito provável que tenha contaminação do rio e que os peixes todos sofram com essa toxicidade na água. E aí, eu marcando isso no meu esse trecho, né? Eu tenho que marcar o início e o começo. No texto eu só coloco o início, né? Onde começa. E aí, depois de marcar isso no texto, que é o que ele falou, de uma maneira resumida, não decupo frase por frase o que ele falou, não, é de uma maneira resumida. Aí ele falou sobre esse tema, beleza. Então eu vou lá no Premiere, volto ao Premiere, dou um primeiro corte aonde começa, 39:57, e dou um segundo corte até onde eu acho que termina a fala dele sobre esse tema, ou pelo menos termina a parte da fala que me interessa, e corto de novo. E aí, né, vai ficar cortado o clipezinho ali, eu subo da V1, da faixa V1 para a faixa V2, esse pedaço que eu cortei. Porque aí eu destaco, logo depois dessa parte que está maior, tem uma parte que está ali para baixo, né? Tem uma que está no V1 ainda. Então eu destaco que o que me interessa não é essa parte que está embaixo aqui no V1, é que está no V2. São as partes que me interessaram que estão na decupagem de texto também. Quando tem algo que me interessa ainda mais, o que eu faço? Eu marco no texto com negrito, essa parte aqui destacada, e no Premiere eu não subo para V2, eu subo para V3. Isso destaca mais ainda em relação aos outros. E se tem algo ainda melhor, que eu falo assim, não, isso tem que entrar. Isso é a cara do filme, é isso que vai contar a história que eu preciso. Eu marco no Word com negrito e itálico e subo esse vídeo não para V2 nem para V3, para V4, que ele fica mais ainda ali visível, né? Para quando eu for fazer a montagem mesmo. Então, quando eu tenho tudo isso decupado, a decupagem das imagens, a decupagem das entrevistas, é a hora de partir para a montagem de fato, né? Eu já conheço o meu material, eu já sei o que cada um fala, eu já sei as imagens que eu tenho, então eu já estou imerso dentro desse material. Isso tem que acontecer na montagem do documentário, senão você não consegue explorar totalmente o material. Você tem que estar imerso dentro do que você tem de imagens e de entrevistas, né? Você tem que saber muito bem com o que você está mexendo, porque isso também possibilita você ir para direções que às vezes você nem achava que poderia, né? As imagens te mostram novos caminhos. Conhecer o material te mostra caminhos que antes você não imaginava. E o que eu faço, de novo, né? É uma coisa muito pessoal minha. Depois que eu tenho tudo decupado, eu esboço um roteiro num arquivo de texto baseado nessas decupagens. Então, antes de ir para o Premiere, de fato, eu continuo utilizando o texto. E aí eu até coloco aqui nesse slide, né? Que o texto, ele te possibilita ter acesso a um outro tipo de leitura das imagens. Porque a gente está muito acostumado ali com a interface do Premiere, né? A interface, ela diretamente está responsável pelo produto final, né? E quando a gente está ali na interface do Premiere, só mexendo com imagem,
e com timeline, enfim, com áudio, você às vezes não tem um distanciamento em relação a esse material, ou pelo menos não consegue ver esse material de outra maneira, né? Através de outro suporte de criação. E aí, para mim, por isso que para mim funciona muito bem isso de fazer um roteiro. É claro que aqui, no roteiro no Word, é claro que aqui é o caso, o que eu estou dando exemplo aqui, é o caso de um documentário um pouco mais tradicional, né? Em que há entrevistas, em que essas imagens de cobertura, inclusive esse exemplo que eu estou dando é de um documentário, é uma série documental para o canal Off, que ainda não estreou, mas se passa no mar Mediterrâneo. E o que eu fiz aqui? O que eu faço normalmente, né? Eu coloquei só um pequeno pedaço aqui do roteiro. Então, eu coloco no Word, né? Crio um novo arquivo no Word e ponho o roteiro, e aí eu tento olhar toda a decupagem com tudo aquilo que eu já marquei, né? Eu já marquei as coisas de negrito itálico, eu já marquei de negrito, eu já sei o que de material bom eu tenho. Então, eu normalmente faço primeiro um roteiro mais geral. Eu falo assim, eu quero começar falando sobre o problema da mineração, depois eu quero entrar na mitologia indígena, depois eu quero que essa mitologia indígena fale sobre a preservação da Amazônia, e depois eu quero entrar no assunto sobre o Rio Tapajós. Estou dando um exemplo, não foi assim que eu trabalhei no mundo do cu. Então, se eu já sei a sequência, temas que eu quero trabalhar, eu volto para essas imagens. E o que eu faço? Eu olho para elas e falo, pô, eu tenho essa fala no entrevistado 3 que fala justamente isso que eu quero dizer. E depois, no entrevistado 5, no time code tal, ele complementa o que esse outro cara falou e dá início a uma outra forma de ver que aí inclui a Amazônia. Ou seja, eu vou costurando essas falas para montar um esqueleto de roteiro. E aí, por exemplo, aqui está a introdução, porque na introdução eram já algumas imagens que eu já tinha pensado, né, do mar Mediterrâneo, nesse exemplo que está aqui no slide. E aí depois, Sofia 3, que era a terceira, era no time code 3 da Sofia, dela falando que ela estava muito feliz de estar no mar Mediterrâneo. E aí já entrava no Reno 2, que ele falava que além de feliz, ele tá com medo, ele está feliz, mas também apreensivo com o que vai acontecer e tal. Então, já acrescentando algo à Sofia e já dando o encaminhamento a outras narrativas, né? Que apreensão é essa? Que tipo de medo isso gera nas pessoas? O mar Mediterrâneo, que é local de tantas histórias no história da humanidade e tal. Pá, pá. Então, com essa decupagem, eu vou criando essa sequência. É claro que essa sequência que eu estou falando para vocês é uma sequência muito mais textual, né? Estou falando de entrevistas. E aí que é a coisa, né? Quando a gente passa do texto para o Premiere de fato, a gente tem, eu pelo menos quando trabalho com esse esquema, eu tenho um esqueleto de qual história eu quero contar e quais personagens me ajudam a contar essa história. Só que aí no Premiere eu vou ter que buscar imagens também que me ajudem a contar a história. Não necessariamente a história que está na entrevista, mas que narrativamente contem algo também, né? As imagens no documentário, e aí eu estou falando já mais no cinematográfico, porque na TV, de fato, as imagens elas são muito ilustrativas do que o personagem fala. Mas no documentário, normalmente, a imagem também, ela também produz sentido, né? Ela também produz uma narrativa própria. Então, ter esse cuidado na hora de ir para o Premiere e ver que essa decupagem por escrito é só uma forma de te ajudar a se guiar nesse processo de montagem. E também, às vezes, muitas vezes, né, quando você for passar para o Premiere o que estava escrito no Word, você vai ver que não funciona, né? Que aquilo que você tinha imaginado não funciona. E aí, normalmente, eu volto para o texto e rearranjo as coisas, ou no próprio Premiere, busco novas soluções através das imagens, ou uma entrevista diz tal coisa, mas eu vejo que eu tenho imagens que contam a mesma coisa que ele está falando, né? Por exemplo, do poder do rio Tapajós.
eu posso ter uma pessoa falando isso, o Rio Tapajós é muito poderoso e tem muito a ver com a nossa comunidade, ou eu posso buscar imagens, por exemplo, de drone lindas sobre o Rio Tapajós e colocar um efeito sonoro ali de alguma coisa meio disruptiva, que alude a algo espetacular e tal, e criar a majestade desse rio através da imagem e do som. E isso vai muito de cada diretor, né? Isso vai muito às vezes é mais baseado na palavra e às vezes mais baseado na imagem. Então, assim, e eu acho que para esses dois estilos de montagem é importante, muito importante ter esses dois tipos de decoupagens. Bom, acho que isso é o principal, né, dessa aula sobre organização. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem, de novo, né, que eu falei nas outras aulas, podem enviar um e-mail para mim, elder.barbosa@gmail.com. Respondo dúvidas e, enfim, a gente troca ideias sobre esse processo de montagem. Mas, antes da gente terminar essa aula, eu acho muito importante também entrar nesse assunto aqui da organização do export, né? Na hora de exportar o projeto, né? Porque a gente faz uma organização prévia do material, a gente faz uma organização do material em si, né, na decupagem, o roteiro, o que muda o roteiro, a modificação que vem do diretor, e aí como você dialoga essa modificação com o que o diretor quer, com o tipo de material que você tem e tal. Tudo isso é baseado na organização que você tem desse vasto material do projeto. E quando chega na hora, quando você termina, né, quando você finaliza um corte, essa mesma organização ela tem que estar presente para exportar esse projeto. Essa mesma organização ela tem que estar presente na hora de passar esse projeto para a próxima etapa, que é a etapa de finalização, né? Que é a mixagem, que é a cor, que é também as artes gráficas, enfim. Passar esse projeto para um finalizador, ele requer que você tenha uma organização dentro dessas camadas, né, nessas V1, V2, V3, A1, A2, A3, para que esses profissionais que vão trabalhar depois de vocês saibam se localizar dentro do projeto. E aí são várias formas de organização, né? Eu coloquei aqui no slide como exemplo esse mesmo do Munduruku, que antes de passar para o finalizador, eu conversei com ele, né? Isso é bom ter esse diálogo de como que eles desejam ter essa organização. Tive uma conversa com o finalizador e ele pediu para mim, Helder, olha só, o principal é ter o arquivo de texto na V4, ter as imagens que não são de entrevista na V2 e as entrevistas na V1. Como vocês podem ver aí, as imagens que não são entrevista na V2, tem ali dois arquivos em cima, que são na V4 os textos. Tem um ali na V3, que eu deletei depois de fazer esse print screen, porque não é certo deixar também essas mídias desativadas, não, tem que entrar só as mídias que de fato vão estar. Né? E ele não queria que eu deletasse as entrevistas, as que estão no V1, porque poderia ser que eles iam usar ainda essas entrevistas, que de repente o diretor selecionasse que em algum momento, não quero a cobertura, eu quero ainda ver a entrevista, que esse momento tivesse ainda essa possibilidade de fazer na finalização, porque normalmente nem essa divisão entre duas pistas de vídeo existe, né? Você tem que entregar só uma pista de vídeo com as imagens que de fato estão entrando, né? Para que esse projeto seja mais leve. Então, normalmente seria isso. Baixaria essa V2 para V1 e ficaria só V1 as imagens que de fato vão entrar no corte final e aí os textos, as artes na camada, por exemplo, na V4. E o áudio é a mesma coisa. Eu conversei com o mixador e ele, na ocasião, disse: quero efeitos sonoros, então, gravações do microfone na V1, na V2, efeitos sonoros na V3, na V4 e músicas na V5. E aí com algumas outras V5 e V6.
para que ele conseguisse também se localizar dentro desse material. Tudo isso que eu falei V em relação ao áudio, na verdade é A, desculpa. Na 1, na 2, na 3, na 4, na 5 e na A6. Então, assim, isso é uma coisa muito importante de se visualizar. Isso faz parte do trabalho tanto quanto a organização inicial. E é isso. Assim, acho que esse processo também muito importante na edição. E, bom, é isso. Essa aula 4 buscava apresentar para vocês essas diferentes formas de organização do material. Apresentei a forma que eu faço, né? E que, para mim, sempre dá muito certo. De novo, deixar meu e-mail aqui para qualquer dúvida. E lembrar que a gente tem a quinta e última aula ainda na próxima quarta-feira, que já eu analisando alguns filmes que eu editei, alguns programas que eu editei, mais sobre o meu processo de criação, passar alguns conhecimentos, algumas dicas de coisas que eu pensei e refleti durante o processo de edição desses projetos. Tá bom? Então, obrigado e até a próxima.